Em relação ao sotaque de Beja, Beja tem um sotaque muito forte. Tem. Como é que perdeste isso? Essa capacidade que tu tens? É que eu continuo sabendo falar, e não estás vendo. Não consigo fazer nada. Okay. Bruno Ferreira aqui connosco no carro no Consentido e é ele que vai começar a conduzir e neste momento não está a conseguir pôr a marcha atrás. Não estou. Olha para isto. Pumba, gostaste desta travagem? Exatamente, para começar esta travagem. Tu és uma superpotência da comunicação. Que exagero. É verdade. Esta coisa de imitar, vamos começar já por aí, de imitar as vozes. Como é que te apercebeste deste teu talento de imitar tudo e todos? Eu acho que foram primeiro as outras pessoas a perceber. Foi uma coisa que eu comecei a fazer tão cedo e tão novo, tão criança, que eu não tinha talvez a noção de que estava a fazer essa brincadeira de imitar as pessoas. Quando eu ia para a casa dos meus avós, que eu vinha de lá a imitar a minha bisavó, Isaura. Portanto, eu estou a falar de 2 anos, eu comecei a falar muitíssimo cedo, com menos de 1 ano falava. Eu não me apercebia, mas de alguma forma o registro ficava-me na cabeça, que é um bocadinho que continua na base de tu fazeres um trabalho como este da imitação das vozes. Em 98, tu imaginavas tudo o que poderia vir a acontecer até aos dias de hoje? Não, de todo. Isto foi-se começando a compor e a construir e eu às tantas deixei o trabalho que tinha, porque estava numa empresa de comunicação. Depois comecei com a contra-informação e comecei com umas locuções e na realidade não pensava que isso pudesse vir um dia a converter-se na minha profissão. Porque é um privilégio, repara, e nós gostarmos do que fazemos, e é um clichê hoje em dia, de muita gente diz, e receber para fazer o que se gosta é realmente um luxo. Tu destacas muito o programa 1, 2, 3, porquê? Eu aprendi muito no 1, 2, 3, foi um trabalho que fiz com a Teresa Guilherme, com uma equipa muitíssimo engraçada, o Kim Roscas e o Zeca Estacionâncio, estava o João Baião, estava às vezes o António Machado, etc. E eu fazia parte do grupo de atores. Aprende-se muito porque a Teresa é uma pessoa altamente exigente. Eu e toda a gente acho que gostamos muito mais dos diretos. Precisamente por isso, porque depois já não há nada a fazer. É a magia do direto. Exatamente. Tu divertes muito naquilo que fazes, era o que dizias há pouco. Em tudo aquilo que tu fazes. Divirto na larga da maioria das coisas, divirto-me. As dobragens de animação é muito engraçado. De vez em quando temos a sorte de nos calhar personagens muito giras. Pá, que te digo sinceramente que choras a rir, choras a rir. Primeiro quando vês o que o personagem fez e que tu vais ter de fazer a seguir, depois quando tu experimentas fazer, depois quando viste o que fizeste. Das áreas todas, seja ela televisão, rádio, a escrita, as dobragens, tens alguma que seja a tua menina? Eu gosto imenso da rádio, acho que a rádio percebo a história da magia da rádio, percebo a história do bichinho da rádio. Comecei a fazer rádio ainda em Beja, na Rádio Pax, ainda lá vivia, vim para Lisboa em 93, portanto fiz de 90 a 93 lá. E depois aqui tive um programa na Renascença que era o Memória de Elefante, durante 4 anos, uma coisa que havia de manhã no Drive Time, dentro do programa do Paulinho Coelho. Mas não sei dizer, eu gosto imenso de televisão também, gosto muito de escrever, as dobragens adoro fazer, as locuções a mesma coisa. Eu acho que isto tudo resulta porque tenho a felicidade de fazer essas coisas todas. E lá está. Para cá quando? Vim ontem. Na tua vida. Vim para cá em 93. Vim para estudar, tirei Relações Públicas e Publicidade. Em relação ao sotaque de Beja, Beja tem um sotaque muito forte. Tem. Como é que perdeste isso? Para essa capacidade que tu tens? É que eu continuo sabendo falar, não estás vendo? Mas enquanto lá vivia, e eu achava que não, mas já ouvi gravações minhas, e ainda bem que tinha. E vim para cá e basicamente adaptei-me. Eu costumo dizer que sou lisbejense. É lisbejense, muito porque bem. Porque acho que são as duas cidades do meu coração. Caravans coming, old guitars are strumming, chief is sitting high with gold across the chest. Acabadinhos de chegar ao primeiro local que o Bruno Ferreira escolheu. Eu estou de carteira na mão e isto acontece terças e sábados, sempre de manhã, até ao início da tarde. Já adivinharam onde é que nós estamos? Estamos na Feira da Ladra, meus senhores. Porquê é que nos trouxeste até aqui? Olha, trouxe porque é um sítio que eu gosto muito, mesmo enquanto ainda vivia em Beja, quando vinha a Lisboa, com os meus pais e tudo mais, era um sítio onde eu gostava de vir passear. Eu gosto muito
de tralha, sabes? Sentes que há uma mística na Feira da Ladra? Evidentemente uma mística, já se perdeu um bocadinho aquela origem da Feira da Ladra, que era muito genuína, não é? Que eram as pessoas que saíam de casa e vendiam às outras pessoas daqui. Bora ver as velharias. Não. Nas compras estão a correr bem. Então, já tenho aqui este porta-copos, vamos lá, com o Pato Donald. Isto era um brinde de um detergente, salvo erro, nos anos 80 ou possivelmente mais tarde. Li sobre isto porque eu faço uma coleção sobre estes personagens da Disney. E, portanto, li sobre isto e percebi que era daí que vinha. Portanto, tenho alguns e este não tinha. Então, eu ando sempre à procura, por onde passo, quando há coisas antigas, mercados e feiras, e tento sempre encontrar coisas destas. E depois, a partir de um certo momento, tinha imensos livros, e depois comecei a ter um ou outro boneco. Clássicos, todos eles têm vozes já há muito tempo em Portugal. E são as mesmas há muitos anos. São as mesmas há muitos anos e são fantásticas, e, portanto, o que eu consigo, ou que eu pelo menos tento, não é consigo, tento fazer é imitar os meus colegas que fazem estas vozes de, por exemplo, o Pato Donald, exatamente, que é... E o Pato Donald tem esta característica de se zangar muito, não é? Conheces pessoalmente os colegas profissionais de casa? Sim, o Buda, por exemplo, o Rui Paulo, que faz o Rato Mickey, falo sem pitch, ou seja, sem alteração da voz no computador, que é... Olá, eu sou o Mickey, vamos embora! E neste momento está a Feira da Ladra toda a olhar para nós, não é? Que também gosto imenso da voz do Pateta, está muito colada com a original, tal como o Mickey e o Pato Donald, que é... Clientes! Eu faço isto para os meus filhos e agora faz este, pai, agora faz aquele. Eu chegava ao fim da viagem completamente de rastro. No Carros 2, eu fazia o mal da fita, que era o professor Zeu, o professor Zundap, que era alemão. E, portanto, eu falava assim, estás a ver? Sempre, é verdade, muito firme e muito reto na maneira de falar. E depois fazia também o tio Topolino, que era um italiano. Pois era, muito querido. Exatamente. Allora, l'italiano ele parla come sa, não? Tens alguma voz que te dê muito gozo ou que seja a mais complicada de imitar? A que para ti foi o maior desafio que tiveste que treinar várias vezes? O Sócrates foi das vozes que mais me custaram a fazer. Custou-me imenso, apesar de eu saber naquele caso que eu ia lá chegar. E portanto tem aquela maneira de falar, aquela música e aquela forma específica de pôr as coisas e acompanha muito a voz com a sua linguagem gestual. Toda a gente fã, só dizem o que eu digo. Que E debaixo destes tórridos 40 graus para aí, mais uma comprinha. Mais uma compra, esta é a compra dos 40 graus. Ora, o que é isto? Isto é um Telepocket Max, pelo menos é o que diz aqui, mas em teoria isto é um projetor. Tem qual é a longa-metragem que lá está? Não sei, o senhor não me sabia dizer. Também é outra coisa, pode aparecer aqui um filme, sei lá. Olha, tu chegas a casa e o que é que fazes com isso? Para já vou limpar. O que eu faço depois é arranjar as embalagens. Recuperas as Recupero. Depois tento brincar um bocado. Brinco eu os meus filhos, brinco mais eu do que eles. O que é que te falta fazer que ainda não fizeste? Continuar a viajar é a minha grande paixão, é uma das minhas grandes paixões. Eu gosto muito de conhecer cidades. E há uma coisa que eu faço sempre em todas as capitais onde estive, e tenho a felicidade já de serem algumas, vou sempre à Feira da Ladra, lá daquele sítio, e trago sempre qualquer coisa. E a seguir vamos para o nosso carro outra vez, ligar o ar-condicionado, que isto já não se aguenta. Eu quero ir para o Peugeot. Consultor de férias quase, para mim é um dia de folga, que não tem que andar eu a conduzir. Eu sou o teu chofer. Exatamente. Gostas de conduzir? Tens prazer em conduzir? Tenho. Gosto sim, senhora, e sobretudo quando o carro é bom. Eu comecei por achar que as coisas, os extras que os carros hoje em dia têm, não serviam para nada. Eu lembro uma vez, a primeira vez ou a segunda vez que comprei um carro, eu próprio, fui ao stand e disse, mas este faz isto e que eu fazia isso. Não, eu só preciso é de 4 rodas. Gosto de carros altos, porque nós quando entramos e saímos, aqueles carros que são muito baixinhos, quase ao nível da estrada, tens de fazer uma ginástica. Uma força. E assim, a nível de extras, o que é que gostas nos extras? Sim. Para estacionar e para sair do estacionamento, a importância da câmara. Comecei por ter aqueles sensores que apitam, não é? No fundo eu comecei a conduzir, a aprender a conduzir num carocha.
Foi o meu primeiro carro, que era um carro do meu avô. Portanto, tudo que os outros carros todos tinham me parecia sempre ser um excesso. E o ser humano tem esta pequena promiscuidadezinha, começa a gostar. A câmara é fantástica. Evidentemente o ar-condicionado, que era outra coisa que o meu carocha não tinha. E não tem. Era a Sofage? Era a Sofage, exatamente. Achei sempre, eu não vou carregar metade destes botões todos, mas depois carrego. Por exemplo, este carro também tem o Hill Assist. Eu não quero dizer, Hill Assist, mas o quê? Eu não vou subir montanhas, não vou fazer... Eu, no fundo, fazer a embreagem num sítio complicado, com muito trânsito, e aquilo ajuda. Pronto. Aventuras ao volante, já tiveste? Claro! Esse meu carocha, desde ele deixar de funcionar e parar uma vez em Odeceies, e depois foi um senhor alemão que tinha uma pão de forma e então aquilo era um truque na chave. E pá, eu tinha uma marcha atrás engatada e jurava que era uma primeira e eu estava num precipício. Estava com dois amigos meus, um queria sair à força. Para o carro, para, deixa-me sair. Só que eu só podia sair pela frente, então como eu não deixei sair, não saiu. E olha, e depois lá tive um lampejo de lucidez e disse, espera, mas isto é uma marcha atrás. Porque eu engatava, soltava o travão de mão e dava-lhe um cheirinho e ele cada vez descia mais. E o precipício era lá atrás. E o carro estava assim. E eu estava a ver as coisas muito mal paradas e depois percebi, felizmente, que aquilo não era a marcha atrás, que não era a primeira. Era a marcha atrás. Pus a primeira e muito devagarinho, porque eu já estava com as rodas lá atrás em terreno muito pouco firme. Sim, consegui sair dali. Foi uma das aventuras. Foi. Se tivesses que escolher outro meio de transporte que não fosse o carro, qual é que escolhias? Vamos lá ver, eu adoro a bicicleta. Acho que mas em Lisboa é complicado. Agora, eu em Lisboa, em termos de transportes públicos, eu sou um fã do metro. O metro, muito sim. fácil. Porque vai para todo lado, menos para Campo de Ourique. Pois E é. eu acho que esse é um dos segredos que ainda torna Campo de Ourique uma coisa à parte. Pois é. Porque acho que é verdade, é um bairro onde tu sentes outra vez a tradição. Quando vais sozinho, o que é que fazes enquanto conduzes? Muita música, mas é que muita música mesmo. Tenho milhares de músicas dentro do meu carro, no cartão de memória. Detenho coisas desde os tempos mais antigos que me marcaram, álbuns antigos como Depeche Mode, Cure, sei lá, depois tenho Joy Division, tenho essa coisa toda mais antiga e depois tenho muita música brasileira também, tenho o CD do Sporting. E é verdade, esse é um dos que os meus filhos me pedem mais para pôr. Uma vez fui à feira do livro ou do disco em Cascais e então comprei aquela caixa com 10 CDs dos anos 80. Eu tenho música para dar 2 voltas ao mundo dentro do carro. Malta a jogar às cartas, uns a beber ali umas imperiaisinhas num quiosque. Onde é que se estava bem? Muito bem. Jardim da Parada, em Campo de Ourique. Em Campo de Ourique. É aqui. Escolheste Campo de Ourique? Escolhi Campo de Ourique porque acho que é um dos bairros, normalmente quando se fala em bairros típicos de Lisboa, eu gosto imenso dos outros todos também, claro, cada um com os seus encantos, mas Campo de Ourique para mim tem uma espécie de, não sei, é uma vida própria. E depois também outra curiosidade que falávamos é que não tem metro. Como não tem metro para aqui, portanto para virmos para aqui temos que vir ou de carro ou de transportes públicos ou a pé, e faz com que tenha uma realidade muito própria, portanto não é tão imediato chegar aqui e gosto imenso porque consegue manter-se como um espaço que tem vindo a ser renovado e modernizado, mas mantém Exato, mantém sempre a sua história e a sua gênese. Olha, e vens aqui com que frequência? Ou quando vens aqui, vens sozinho, trazes os teus filhos, vens ler um livro, o que é que fazes? Não, também já vim aqui com a família, passeámos aqui, eles brincaram aqui no parque infantil. Na realidade venho muito mais em termos profissionais. Exato. Depois tu falavas cá porque tinhas aqui o estúdio perto. Tinha aqui o estúdio O Menino Grava. Tento sempre tirar um bocadinho, ou antes ou depois do trabalho, para dar aqui uma volta por estas ruas, para passar aqui ao jardim e para ir aí a 2 ou 3 lojas que eu gosto bastante. Quais é que são os prazeres da tua vida? O que é que mais gostas de fazer? Essa é difícil. Pois é. Gosto muito de viajar. Acho que essa é uma das paixões que eu tenho na vida. E depois, por incrível que pareça, há coisas tão simples
e que se calhar eu vou dizer isto e depois nós acabamos por nos dar conta quando estamos lá. Pá, mas o facto de tu estás contigo, deitada numa areia, e tu estás com o mar à beira dos teus pés, e estás com um sol tremendo por cima de ti, e tu não pagas nada por isso, e tu não tiveste de mover mundos e fundos, e está tão à nossa mão. Estar com a minha família, estar com os meus filhos, brincar com eles, comer. Epá, eu acho que começa a ficar velho, que há bocado estava no carro a falar, ok, o conforto no carro começa a ser importante. Comer, eu gosto de comer e beber um bom vinho. Mais uma vez, acho que estou mesmo a ficar velho. E gosto imenso de plantas e de jardinagem. Gosto imenso de ver as plantas crescer, sentir que elas estão a crescer. Epá, e as plantas são espetáculos da natureza tremendos. Há flores tremendas e mesmo quando não estão em flores, depois são verdes e verde é uma cor com a qual eu simpatizo bastante. Aliás, estamos rodeados de verde neste momento. Ora bem. Passando também aqui um bocadinho pela água, há Sporting. Já há em muitos sítios, só se faz assim mais para o interior de Portugal, é que ainda se vê muito, no Alentejo vê-se muito ainda os homens com aquele calor abrasador tão característico do Alentejo. Sei o que é que tu não saberias viver. A pergunta. Pode ser que mais que uma coisa? Pode. Sem a família e os amigos. Ok. Amor pela vida, pelas coisas, pela música, pela arte, pelo dia-a-dia, pelo sol a nascer. Se não tivesses a profissão que tens ligada à comunicação, passando pelas locuções, pelas dobragens, pela comédia, que outra profissão é que terias? Jardineiro. Eu ia mesmo dizer isso, eu estava a pensar. E o que é que te vias a fazer em jardinagem? Opa, vi-me fazer imensas coisas. Sim, eu tenho alguns livros que te explicam coisas que tu podes fazer com árvores de grande porte, sei lá, e só daí a uns anos é que tu consegues perceber o resultado daquilo. Tu consegues entrelaçar coisas, consegues fazer formas, consegues... As coisas demoram muitos anos. Demoram muitos anos, portanto via-me a fazer isso. Sabes que aquilo depois é um tipo de trabalho que te traz muita calma, muita tranquilidade. Tens que esperar muito tempo. Tens que esperar muito tempo. Vamos ficar aqui com mais uns balancés e vamos para o carro a seguir continuar esta conversa. Vamos dar a volta. Eu tenho que aproveitar. Vamos dar a volta. Nestes meus momentos de trabalho. Um bocadinho. Tirando vontade bacana. Qual é que é a tua rotina normalmente? Olha, tenho esta felicidade de nunca ter 2 dias iguais. Depende, porque eu vivo muito dos trabalhos que vou tendo, do que vai aparecendo, dos desafios, etc. E tanto posso ter um dia agitadíssimo, como no outro dia ter um dia muito mais tranquilo e favorável. Não, por favor. Se tiver uma dobragem, que seja uma dobragem mais exigente, se o personagem for um personagem principal, com muitas falas, isto ocupa-me bastante mais tempo. Se tiver em televisão, se não tiver, depois a publicidade, as locuções, não é? Consegues fazer uma das vozes que fazes para a Peugeot? Visite já um concessionário Peugeot. É brutal, e nós assim que se assina. Portanto, o meu dia-a-dia é felizmente muito variado e vai-se compondo depois com outras coisas que são normalmente as coisas que quem trabalha das 9 às 5 depois tem que quase que tirar férias para fazer, tens que ir aqui, tens que ir ali, ou às finanças, ou ao banco, ou isto. E eu tenho misturo um bocado tudo, portanto, dependendo da zona da cidade para onde vou gravar, tento agendar coisas que possa resolver. Tens algum hábito diário? Que não consiga passar sem ele, não é verdade, mas que é diário é que é lavar a louça. Mas informação, eu não consigo passar sem informação. Essa é uma verdadeira. Tanto nas férias tu dás por ti, passaram 2 ou 3 dias e não sabes nada de nada. O que é que se passa no mundo? Exatamente, e isso começa-me a fazer confusão. Comecei sempre por uma questão profissional, porque eu como fazia o contra-informação e filo durante 12 anos e durante grande parte desses anos fiz a direção de voz. Eu tinha que saber os temas que estavam a ser tratados. Já reparaste que conseguiste tirar o peso de um assunto, de assuntos que na verdade são pesados para o país, não é?
Sim, Isso, sim. gostas disso? Isso dá prazer? Ai, dá, sem dúvida nenhuma que O dá. humor é muito usado, é mesmo para tirar o peso às coisas. Os limites do humor não deviam existir, em bom rigor. Porque se tu cortas deixa de os ser humor, limites, não é? deixa de ser humor. Os limites do humor são os limites da liberdade de expressão. Muitas vezes as pessoas gostam de se sentir ofendidas quando não foram ofendidas. É o processo da vitimização, não é? Exatamente. Se pudesses ter um superpoder, qual é que seria? Eu tenho esta coisa quando encontrava o que é que eu pedia ao gênio da lâmpada do Aladino se eu encontrasse. E eu acho que lhe pedia, ele dizia-me assim, tens 3 desejos. Pá, e eu dizia assim, então o primeiro eu quero um copo de água, o segundo quero um guardanapo e o terceiro quero poder pedir todos os desejos que quiser. Ou seja, era enganar um bocadinho o gênio. Gostava de ser, isto parece um bocadinho trivial, mas é muito real. Pá, gostava de ser feliz e gostava que aqueles que à minha volta também fossem. Mas isso é possível, ok. Não é? Já viste? Tu tinhas uma superpoder, sim, mas uma miúda a pistola chorar. que disparava felicidade em vez de balas. Já falámos de superpoder, já falámos aqui um bocadinho de humor, falámos de Beja e de Lisboa, mas que outra cidade é que tu escolhias para viver? Não, eu se fosse português era o Porto. Era o Porto. Eu gosto muito do Porto. Onde é que tu adoravas, onde é que tu devias a viver lá fora? Algures entre Praga, Amsterdão. Eu gosto das cidades muito grandes para visitar, mas acho que para viver, talvez entre uma destas duas, porque tem um romantismo implícito em cada prédio, em cada esquina, em cada rua. Quais é que são as tuas memórias preferidas? Eu acho que são as de infância. Tinhas dúvidas, mas se calhar as dúvidas eram facilmente resolvíveis por alguém que te dissesse. Porque sim. Ou que descomplicava, exatamente. As coisas eram genuínas, eram muito vividas plenamente. Filipe, obrigado, eu gostei tanto. Espero que tenhas gostado de estar connosco e de te muito. dares a conhecer um bocadinho mais. Para nós foi muito bom, eu também gostei muito de passar o dia contigo e a equipa. Falo em meu nome e em nome da equipa que também andou connosco. Os momentos em off também são sempre tão Claro. giros. Bruno, muito obrigada por teres vindo ao Bom Sentido. Obrigado eu e até breve. Exato, nós cruzamos várias vezes, Vamos não é? continuar a cruzar, Vamos continuar a exatamente. cruzar. Quanto a nós, temos encontro marcado para a semana com mais um convidado do Bom Sentido nesta reta final do nosso programa tão querido na Sporting TV. Até lá!